Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos agradecer ao Senhor. A maioria com certeza nem sabe a vida ativa do ministério e o que o ministério oferece. Tivemos culto da vigília, tivemos o da dia 1º, sexta, culto das mulheres, sábado, uma jornada ministerial, à noite, o culto dos jovens, e você acha que só tem culto domingo. Tendo para mim tá bom. Se alimenta uma vez por semana, vê como é que fica. Gordo não fica. Amém? Mas morrer por inanição é possível. Amém? A vida espiritual é igual à vida física. A saúde física vem do alimento e dos cuidados. A saúde espiritual também do alimento e dos cuidados. Amém? A saúde da alma, a mesma coisa. É o que a pessoa come que determina o tipo de saúde que tem, de energia que tem, de inteligência que tem. É o que a pessoa come. Sabia que seu espírito também come tudo onde você vai com ele? Ou você deixa o espírito em casa? Você deixa a sua alma em casa quando sai passear? As suas 3 áreas se abastecem junto com você. E se vai em lugares onde Deus não está, você vai dar comida do diabo para elas. Oferendas do diabo. E aí depois a vida se complica, não sabe por quê. Deus não ouve, Deus não cuida, Deus não protege. E aí Deus, por que isso? Deus, por que o Senhor permite? Eu vi alguém reclamar essa semana: se Deus é amor, por que morreu tal criança? Foi Deus que pariu aquela criança? Por exemplo, pegar uma coisa diferente. Quantos acreditam que tem muita gente passando fome? Tem ou não tem? E não tem mercado cheio? Tem ou não tem? E por quê? Muita gente morrendo por falta de remédio. Não tem remédio na farmácia? Tem ou não tem? Tudo tem um caminho. Tudo tem forma e fórmulas. Amém? Deus não deu porventura o livre-arbítrio para o ser humano? Sim ou não? Então Deus vai fazer em você o que você não concorda, não escolhe, não quer, não se dedica e não se aplica? Deus não faz. Deus respeita as suas escolhas e não quer dizer que Deus concorde, mas Deus respeita, porque Deus é ético. Deus não impõe, Ele tudo. Amém? Então, gostaria que a igreja toda se inteirasse do que Deus propõe através desse ministério, se inteirasse do significado desse cuidado divino. Deus propõe a você refletir muito. É ano de que mesmo? Você já fez uma avaliação o que você precisa reconquistar? Ele não vai impor, mas Ele diz: este é o caminho, andai nele. Se quiserdes e me ouvirdes, amém?
põe a mão no seu coração, comece a agradecer as coisas boas que Deus já deu e que Deus propõe. Comece a agradecer. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado, pois aqui viemos para oferecermos o nosso culto a Ti, primeiro domingo deste novo ano. Obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de termos este lugar. Obrigado pelo privilégio que temos de termos uma visão dada por Ti, que oferece e propõe soluções, orientações e preparo para cada área da vida. Obrigado, pois o Senhor cuida de nós, o Senhor tem aquilo que necessitamos, o Senhor tem um projeto divino, um projeto lindo, um projeto completo. O desígnio do Senhor é perfeito. Muito obrigado pelas instruções da palavra, obrigado pelas soluções que vêm de Ti, pois são soluções sábias que visam o futuro e nos prepara para o futuro. Obrigado pelas vidas que têm crido, obrigado, Senhor, pelas vidas que têm Te buscado e têm provado e experimentado tudo o que o Senhor fala, o que o Senhor tem dado. Obrigado, e queremos continuar diante de Ti um ano, Senhor, debaixo do Teu governo, buscando e tendo de Ti, Senhor, a orientação, a direção para reconquistarmos aquilo que foi perdido, para nós nos reconstruir da maneira certa, para que o Teu Espírito habite no coração de cada um, que a palavra de fato e de verdade, pela escolha pessoal de cada um, seja lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Obrigado, pois o Senhor tem tudo isto para nós. Peço a ajuda do Teu Espírito, para que os corações se inclinem, sejam convencidos que o caminho do Senhor é o melhor caminho, que a palavra do Senhor é a melhor instrução para a vida. Espírito Santo, trabalha, convença, ajude a todos aqueles que querem melhorar, que querem reconquistar o que perderam e que querem serem herdeiros das promessas do Senhor. Eu abençoo a todos e peço em nome de Jesus estas bênçãos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e verdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluias. Podeis tomar assentos. Dizei aos justos, dizei a quem se ajusta, que os vai conseguir reconquistar. Dizei
a quem procura se ajustar que irá bem. E toda a dedicação, todo o esforço, toda a prática, toda a obediência às instruções de Deus, não é para Deus que se faz, é para nós mesmos. Faço uma colocação: o filho que obedece o pai, claro que o pai se sente alegre, honrado, quando o filho obedece, que aceita as instruções. Mas as instruções de um pai para um filho é para o bem do filho, é para o preparo do filho, é para o futuro do filho. Mas o filho que não obedece, o pai fica triste, e quem perde é quem não obedece. Muitas vezes nós sentimos no culto a tristeza do espírito, porque as pessoas acham que agradar a Deus é estar aqui. Ó Deus, eu vim, eu estou aqui. Não, agradar a Deus é seguir os conselhos dEle. Eu me alegro, a minha alegria, a minha satisfação é ver o povo praticar instruções que Deus nos dá. Ainda disse, mês passado, completei mais uma primavera, porque o verão foi depois que eu fiz o aniversário. Qual é o presente? Diz, olha, o maior presente que a igreja poderá me dar é levar a sério a visão que Deus deu para nós. Esse é o maior presente. Isso o dinheiro não compra, doação nenhuma dá alegria a um líder, presente nenhum dá alegria a um pai, presente material, do que ver o filho obedecer, seguir e querer aprender e dar continuidade ao propósito da vida. Então, meus queridos, parece que é Miqueias capítulo 6, versículo 8. Aqui está, põe o verso 6, já falei N vezes isso, mas 1/3 da igreja, se ouviu, não entendeu. Os outros ouviram, sabem, mas ainda não tem coragem de praticar. Aqui está o profeta, conjecturando, fazendo um planejamento, está no momento de reflexão, o que fazer, o que oferecer, o que dar para Deus, que Ele possa se agradar. E aí o Senhor de imediato responde dizendo, primeiro ele diz, o profeta, com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso. E aí então sempre a pessoa, isso não é novo, isso já vem desde os primórdios tempos, ele então pensa no sistema, o sistema religioso. Nós precisamos nos desvincular dos dogmas religiosos e aprender a nos relacionar com Deus como Pai. Ele, nosso Pai, nós, seus filhos. Ele, Senhor, gestor, nós, súditos. E aí então ele se lembra no sistema religioso,
apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com um bezerro de 1 ano. E aí depois ele ainda põe em dúvida: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, a coisa mais preciosa que ele me deu, que eu tenho, que é o meu primeiro filho? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? E ele, na boa das intenções, quero dizer, as pessoas erram, não é por má intenção, as pessoas erram por falta de conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento. Pessoas mal intencionadas nem vêm para a igreja. Por isso que eu ainda resisto uma linha de religiosismo no nosso meio, que vê as pessoas que cometem erro ainda vir para a igreja. O religiosismo não quer que os errados venham para a igreja, e não quer que os errados insistam em participar do que a igreja oferece. Quero dizer a todos, se a pessoa errada vem para a igreja, é porque ela tem sede e tem fome de Deus. Ela quer acertar, porém não está conseguindo. Ela quer melhorar, porém não está. Porque quem não quer Deus, não vem para a igreja. Não vem. Então vamos acabar com a religiosidade. O fulano não pode estar, a ciclana não pode estar. Quem não pode estar é aquele que julga. Porque quem julga um dia também será. Quem condena também será. E aqui ele, nas boas intenções, se apresentou a Deus. O que eu posso fazer para melhor agradar a Deus? E aí então o sistema religioso escolhe: olha, eu vou escolher então passar uma noite por semana no monte. Outros, eu vou jejuar tantos dias. Bom, inventam tantos jejuns que até casais fazem um tal jejum, um jejum besta, que o diabo fica aplaudindo quando fazem. Casais fazem jejum de sexo para expor o outro ao pecado. E o pior, não de comum acordo. Falei abobrinha? É que não tem quem tem coragem de dizer essas verdades, mas isso é uma verdade. Em nome de santidade. Tem tanta santidade que o diabo fica gostando. Por quê? Porque não é isso aí que Deus pede. O que é que Deus pede de nós? Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Não está na palavra? O que ele pede? Vá para o monte orar. O que ele pede? O que ele pede? Não ande, não deixe pessoas que caíram em fraqueza vir para a igreja. Porque a igreja não é lugar de pecador, é só de santo. Quem disse que a igreja é lugar de santo? Jesus veio para quem? Para o justo ou para os pecadores? Para quem Jesus veio? O médico. Quem é que vai ao médico? É o são ou é o doente? Amém? É ano de reconquista. O que precisamos reconquistar? Os princípios do reino de Deus. Os princípios do governo de Deus. Os princípios que se aplicam na vida
E uma vida construída em cima desses princípios tem a bênção de Deus, tem direção de Deus, proteção de Deus, provisão de Deus e tem projeção de Deus também. O que é que o Senhor requer? O que é bom? E que o Senhor requer? Que pratiques o quê? Que pratiques o que mesmo? Justiça. O que é a justiça? Faça o que é certo, ame, perdoe, sirva, seja a solução, não te meta na vida alheia, trabalhe para ganhar seu pão, não te meta não se diz, olha os mandamentos, não cobice isso, não cobice aquilo, não mate, não roube, não adultere. Pratique a justiça, pratique. Mas o diabo usa essas coisas e inverte o sentido. Eu tenho que praticar justiça, então eu tenho que ser um justiceiro. Eu tenho que agora cuidar como é que os irmãos estão andando. O relacionamento com Deus a prestação de conta a Deus será? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não precisa você julgar nem condenar. A vida vai devolver. A vida não dá, a vida. Então, quem pratica a justiça vai colher quem pratica a mentira vai colher quem pratica o engano vai colher, quem pratica a hipocrisia vai colher. O que o ser humano semeia é o que ele irá. Então, se você quer reconquistar Deus no governo da sua vida, volte-se aos princípios de Deus. Oração não barganha, orar mais não resolve, jejuar mais não resolve. Uma certa ocasião aqui, como é ano de reconquista, a gente tem que rever. Aconteceu 2 casos aqui. Um foi recuperado, o outro não. Começaram a jejuar, viviam, olha, mais em jejum do que com a prática normal da alimentação. Uma está débil mental até hoje, andando na rua despida às vezes, porque quem deu assistência para essa pessoa foram religiosos, sem eu saber. A segunda começou a fazer isso e ter visões e revelações e vieram falar comigo impressionado que é verdade, não é, será que não? E aí eu procurei saber o que está acontecendo. Está jejuando direto. Mandei parar e escalei um obreiro para todos os dias ter um expediente de meditação na palavra junto, e essa pessoa conseguiu ainda ser livre da destruição mental, de entrar por um caminho de insanidade. O que é que o Senhor requer mesmo de nós? Que jejuemos, que fazemos isso, aquilo, aquilo outro, que pratiquemos Quantos querem melhorar de fato, de verdade, em todas as áreas da vida? Procure descobrir para cada área, ou cada situação, cada circunstância, cada momento de ter que fazer uma escolha, tomar uma decisão. Examine
pela justiça de Deus, pelos padrões de Deus, qual é a maneira certa, qual é a atitude certa. Quem pratica a justiça não julga, não condena, não perturba, não se mete na vida alheia. Amém? Veja o que a Bíblia ensina como prática. E veja também o que a Bíblia ensina como responsabilidade pessoal. Nós temos, e Deus nos deu para nós, já vai para 8 anos, o Ministério da Família. Tivemos 10 anos, 10 para 11 anos, o Casados para Sempre. Cada grupo de 10, 12 pessoas que faziam o curso, 80% saía até da igreja. E aqueles que fizeram o curso, que um cônjuge servia num ministério e o outro em outro ministério, não pode, tem que ser os dois no mesmo lugar. E terceira besteira que fizeram é que, em vez de ensinarem a colocar Deus em primeiro lugar, o cônjuge estava acima de Deus. Quantos querem não errar na vida? Não siga conceitos que se contradigam dentro da Bíblia. Amém? Amém? Então, até uma revelação que eu recebo, ou até um sonho que eu tenho, eu julgo pela palavra. Essa revelação, a Bíblia aprova, se harmoniza. Nesse sonho, o meu espírito viu um projeto de Deus ou viu um projeto do diabo? O que é o sonho? É um flash no escuro, que pega os projetos que ali estão, quando você não comeu demais antes de dormir. Porque se come bastante antes de dormir, sonha até com a próxima feijoada. Amém? Mas se você está normal, não falou demais, não comeu demais e teve um sonho, julgue o sonho pela palavra. Será que o meu espírito captou isso? É um projeto de Deus ou é um projeto do diabo? Amém? Bem prática a palavra. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça. Segundo, ames a... O que significa amar a benevolência? Na minha tradução, se não me engano, diz assim, que ames a misericórdia. Você ama a misericórdia? Você ama levantar o caído? Perdoar o errado? Você ama ser solução para a pessoa que se quebrou, se rebentou, se complicou, se adoentou, se sujou, se corrompeu? Você ama ajudar o seu próximo? Estão querendo inventar métodos de santificação sem prática de palavra. Isso é religiosismo. Santificação significa separação. E a Bíblia diz que é para nós sermos santos, porque Deus é santo. A Bíblia diz que é para sermos do Senhor. E quanto mais se anda com Deus, automaticamente mais vamos nos parecendo e imitando. Paulo disse isso
Aos Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como que mesmo? Como o quê? O que o filho gosta? Não é porventura imitar o pai? Ser que nem o pai? Estar com o pai? E aí ele dá um monte de instrução aí depois. Aí ele diz, ó, quer ser imitador de Deus? Ande em amor. Andar em amor, ande sendo solução, ande sendo misericordioso, ande sendo bondoso, ande sendo perdoador, ande sendo servidor, ande por onde ande, seja a solução. Andar em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Quem era o pecador? Quem era o necessitado? Quem era o caído? Jesus, Ele se doou como oferta por nós. Como oferta e sacrifício a Deus. E ainda diz, como cheiro suave. Esse cheiro suave também dá para aplicarmos. Foi de boa vontade, foi com alegria. Ele fez isto com alegria. Paulo falou isso também em Romanos capítulo 12, a partir do verso 6, tem uma coisa interessante aí. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, o que administra, presida com zelo, e o que usa de misericórdia, faça com alegria. Quando você socorre alguém, você tem alegria ou é um peso para você? Tive que hoje de novo suportar, tive que hoje de novo ter que engolir esses comportamentos de reclamação, de murmuração, é manifestação da religião governando você, não do reino de Deus em você. Voltemos para o irmão Miqueias. O que é que o Senhor requer? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia, ames a benevolência. E terceiro, andes humildemente com Deus. A humildade precede a honra. Ninguém vai ser exaltado por Deus se não for humilde. O Senhor mesmo diz que Deus resiste ao soberbo. E dentro do sistema religioso, o soberbo é aquele crente autossuficiente que só cuida de si e vive para si. Olha a sabedoria de Davi, que eu gosto muito de me referendar a ele, porque Davi aprendeu os padrões de justiça. Davi aprendeu a orar com entendimento. Davi aprendeu a se levantar quando caía.
Davi aprendeu princípios de autoridade. Davi aprendeu os padrões de justiça. Porque ele orou baseado na justiça. E ele pediu para Deus julgar ele pela justiça. E ele pediu para tratar a causa dele com o inimigo dele pela justiça. Quem é que pode fazer isso? É quem tem a sua consciência tranquila de seu dever cumprido. Amém? Que a sua vida não é uma máscara, ele não é um artista. Porque o artista é o representante, como é que se diz? O artista é o hipócrita. Os artistas, não, aquela história, aquele fato, não é dele, ele está representando. Amém? O que é que o Senhor requer mesmo? Pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, a benevolência e andemos humildemente com Deus. O que é o humilde? Pedro tem um conceito disso, mas vamos pegar o conceito de Davi primeiro. No Salmo 19, Davi tem um conceito muito lindo, que eu gosto muito. Que ele, olha, vamos ler desde o verso 7. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, refrigera. Na minha tradução diz, por isso eu falei aqui nos últimos cultos, o crente que só tem uma Bíblia, uma tradução de Bíblia, ele não aproveita. Por exemplo aqui, a lei do Senhor é perfeita, na minha tradução diz restaura. Restauração da alma é mais do que refrigerar a alma, do que acalentar a alma, do que tirar o calor da alma, da ira, das emoções. Restaurar é uma ação completa, e na explicação dos versos seguintes mostra um procedimento, uma instrução que traz restauração completa da alma. E o verso diz: restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o que mais? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Olha ao que ele compara: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, são mais doces do que o mel e o gotejar dos favos. Também por eles, olha aqui, por eles, pela lei, testemunhos, estatutos, instruções da palavra, por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Viemos falando já há mais de 2 meses sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus são recompensas para quem segue as orientações da palavra. Amém? E o verso 12 diz, aí então ele mostra o lado humano dele e deixa como instrução e inspiração para nós nos ver e nos conhecer também. Quem pode discernir os próprios erros? Quem olha para dentro de si
e vê que não é perfeito? Quem no final de cada dia faz uma reflexão para ver como foi o seu dia? Por isso que o salmista diz no Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. É quem olha para dentro de si, que vê no transcurso de cada dia o que está construindo, o que está fazendo, que linha está indo, que rumo está tomando, que resultado está tendo. Volte para esse mesmo. Quem pode discernir os próprios erros? Aí ele diz: absolve-me, purifica-me, perdoa-me dos que me são ocultos. Perdoa-me aqueles erros que eu tenho cometido, que está tão familiarizado, está tão aculturado, está tão entranhado na linguagem, no olhar, na maneira de agir. Absolve-me, perdoa-me, purifica-me dos que eu não tenho me apercebido. E aí agora ele diz o quê? Também dos pecados de soberba, também da soberba. Livra o teu servo, diz na minha tradução, livra o teu servo. Também de pecados de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim, para que não me domine. E quando a pessoa não é dominada pela presunção, pela soberba, ela fica livre de grandes transgressões. Então serei perfeito e ficarei limpo de grandes transgressões. Amém? É essa coragem de andar. E tem outro texto que Pedro fala também, se não me engano é o capítulo 5 da sua primeira carta. Pedro 5, vamos ver qual é o versículo que ele fala. Aqui, vamos ler desde o primeiro. Aos anciões, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, apacentai. Tem uns que têm dificuldade na leitura, acham que apacentar é apaucentar, é impor, é ditadura. Eu posso dizer que, em vez de a igreja influenciar na política, a política influencia na igreja. Na época do governo militar, os pastores eram tudo uns sargentões, viu? Eram os ditadores, os dominadores. Aplicava até o AI-5 lá dentro. Fez tal coisa, está excluído. Nem o examinar se era verdade, nem buscavam confirmar na palavra. Se quem viu ele pecando, cumpriu o que a Escritura diz. Se tu veres o teu irmão pecando, vai ter com. Bastava alguém dizer: o fulano fez isso. Não buscavam nem conferir se era verdade. Está excluído. E quero dizer para os irmãos, espíritos não morrem. Antes, por que entrou o governo militar? Por causa que o comunismo quis entrar. E quem eram os líderes comunistas que quiseram fazer a baderna no Brasil? Como o espírito não morreu, gradativamente, 30 anos depois, conseguiram o propósito que queriam.
antes de acreditar no sistema político esquerda, comunista que está aí, aprenda a história. Não ministrada agora, ensinada nas faculdades com esses atuais filósofos de agora. Pegue alguém da época que sabe a história. Porque essa foi criada pela linha, pelas ideologias. Porque o anticristo necessita do comunismo para ele implantar o seu governo. E não é nós, a MBCV, que vamos afrouxar para ele, não. Não vamos impedir, mas vamos atrasar, isso eu tenho certeza. Porque o governo do anticristo virá assim, como o arrebatamento da igreja virá antes do governo dele. O anticristo vai governar totalmente a terra depois que a igreja for arrebatada. E se você é simpatizante disto, você logo vai ter o número da bestinha em você. O anticristo vai marcar os que são deles. Vai chipar os que são deles. Amém? Toda verdade é paralela. Quem é que se lembra que 50 anos atrás, os fazendeiros, todo o seu gado estava lá, marcado a ferro e fogo, com a marca do seu proprietário? Quem é que se lembra? Levante a mão. E aí? Por que marcava? Porque tinha dono. Eu prefiro ser marcado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, olha o que diz aí: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem por dominadores sobre os que vos foram confiados. O líder não é dominador, é servidor. A diferença do governo de Deus para o governo dos homens: o governo de Deus, as lideranças, os dons, as vocações que Deus dá para os seus filhos, é para os seus filhos servirem, não dominarem. Nós, eu, você, tenho que dominar a maneira de fazer, a eficiência para fazer. Dominar. Se eu fui chamado para ser um cozinheiro, eu tenho que dominar a culinária. Dominar a capacidade para melhor servir. É esse o governo de Deus. E é dessa maneira, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Lá em Provérbios 22, 29, ali diz: vês um homem hábil na sua obra? Onde é que ele vai servir? Quanto mais melhor habilitado, quanto melhor serve. É o preparo para a vida que cria o nosso nível. É o preparo naquilo que você faz que cria o seu nível. Então, quem se habilita naquilo que é a sua vocação, ele vai servir perante a nobreza.
E quem não se prepara vai assistir perante pessoas obscuras. Olha a riqueza da palavra. Olha outra coisa interessante aí que Paulo também identificou isso na igreja aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Interessante isso aí. Por isso também eu, tendo ouvido falar da vossa fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de orar, de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O que ele identificou que a igreja precisava? Ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, dê espírito de sabedoria e de revelação num conhecimento completo dele. E o que mais? Tendo os olhos do coração iluminados, para que saibam qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deixa esse aí, deixa parado aí. Ele orava para quê? Para que os olhos do coração fossem iluminados, para que cada um soubesse qual seja a esperança. A minha esperança, ela depende de como eu desenvolvo a minha vocação. Adianta eu ter vocação e saber que eu tenho uma vocação e não desenvolvê-la, e eu fico esperando que a minha vocação vai trazer a riqueza da glória de Deus sobre mim? Não. Eu tô sendo omisso na parte humana. Deus me deu o dom, a vocação, de Deus vem toda a riqueza, e a riqueza vem da semente que Deus dá. Desenvolva as instruções de Deus para ver se a sua vida não vai melhorar, o seu conhecimento não vai se enriquecer, as provisões para a sua vida irão se multiplicar, irão melhorar, irão aumentar. Mas o que precisamos? Ter os olhos do coração iluminados para saber qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem mais? E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? Então, a vocação, a esperança, a riqueza, Deus deu tudo como semente. E aquele que se torna hábil vai servir com sua habilidade diante da nobreza. E quem não desenvolve a semente do reino em sua vida vai viver perante, desculpe a expressão, não é discriminação, mas viverá perante a pobreza. Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Então, está aí a instrução para você reconquistar o seu chamado, reconquistar o seu crédito, reconquistar a unção, reconquistar sua capacidade de governo, de gestão de vida. Volte lá para o Salmo 19. Aliás, nós paramos no 1 Pedro 5, que fala sobre os anciões, que é para apacentar o rebanho de Deus, não como dominador, sobre os que foram confiados, mas o humilde, ele serve como exemplo.
Humildade é um dos requerimentos de Deus. Se você quer agradar a Deus, humildade é um dos requerimentos se você quer ir bem na vida. O mundo prega o contrário. E o verso seguinte: e quando se manifestar o sumo pastor, e quando encerrar o seu tempo de vida terrena, então recebereis a imarcessível coroa de glória. Eu sei que a maioria das pessoas estão vivendo e estão pensando só em viver. Eu tenho de Deus uma palavra, que quem quiser viver bem, se prepare para morrer. Abra mão de suas ambições. Esteja preparado como se Jesus fosse levar você hoje. Mas continue trabalhando como se Jesus só virá no outro século. Continue construindo, investindo, ampliando, projetando a vida como se ele não vem nessa geração. Mas esteja preparado para subir hoje. Isto chama-se não viver para si. E quem não vive para si, mas para o Senhor o vive, vive melhor, tem melhores resultados, tem melhores condições, tem melhores soluções. Amém? As pessoas têm medo de confiar em Deus. Sirva de modelo, não seja um dominador, seja modelo, porque a sua herança, a sua recompensa virá. Amém? Virá já aqui, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quero dizer, hoje, o sistema religioso que não obedece à palavra, nos critica e nos chama de igreja dos ricos. Nós éramos mais pobres que eles quando começamos, mas não tivemos preguiça e nem medo de confiar na palavra e de aplicar o que a palavra ensina. No começo dessa obra, só eu tinha automóvel. E o que foi mudando? Ensinando o pessoal, ensinando a igreja a servir. Porque à medida que você faz pelos outros, alguém vai fazer por você. E o verso 5, o que diz? Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos. Olha o princípio da educação que é divino também. Semelhante vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingir-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Amém? Mas hoje, o que a mídia, o que o mundo vende de ideia, de ideal, de novidade, as pessoas cegamente abraçam, entram na onda, entram na vibe, e aí acham que são felizes, e quando vê, a vida vai passando, e não construíram e não se prepararam para nada. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Como nós estamos trabalhando
os alvos. Tem aqui essa urna dos alvos. Deus nos ensinou a fazer isso. E quem segue as instruções, quero dizer para os irmãos, quando Deus dá uma direção, Ele dá a forma de ação, de aplicação. Só se você quer que a unção dada a esse ministério acompanhe a sua vida, beba aqui somente. Porque se você vai beber outras fontes, não vou dizer que estão errados. Não, a missão desse ministério, o chamado, o propósito de Deus ter levantado esse ministério, é para gente inteligente. E eu até digo para os irmãos, se uma criança, um filho, um dia passa na casa de uma família, outro dia noutra, e pouco estão com seus pais, qual é a herança que ele leva de seus pais? De cultura, de instrução e de preparo para a vida. Em escola nem dá para falar, porque não pode, não é permitido acontecer. Um dia vai numa escola, outro dia vai noutra, outro dia vai noutra, mas podemos pegar assim, um ano vai numa, outro ano vai noutra, outro ano vai noutra, porque cada uma tem as suas metodologias. É atraso de vida. E crente que vive pipocando de igreja em igreja, estão atrasando a sua vida. Eu digo para todos, se alguém aqui está indo bem, é porque tem sido fiel à visão. E se alguém no nosso meio não está indo bem, tem duas coisas, ou é uma ou é outra. Uma, não está praticando o ensino que é dado, ou não é aqui o lugar que Deus quer que ela congregue. Ela tem visão do me dar, ela tem visão de correr atrás da bênção. Aqui a nossa visão não é ensinar o povo a correr atrás da bênção. A visão é ensinar o povo a ser bênção. A visão aqui não é correr atrás de moveres. A visão aqui é ensinar as pessoas a se mover para servir. Amém? A parte humana Deus não faz. A parte humana Deus não faz. Quando eu falo isso, cai um gelo na igreja. Por que será? Isso que eu estou falando é certo ou é errado? Se você acha que é errado, você ainda não se converteu na visão de reino, você ainda é um religioso no nosso meio. A Bíblia não volta atrás, a palavra não volta vazia. Pegamos Oséias capítulo 10, verso 12. Olha a palavra dizendo: semeai para quem? Semeie para o pastor, semeie para a igreja. Semeie para o reino. Não, semeie para vós, em justiça. Tudo que você faz é para você. Tudo. Tudo que o ser humano faz. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7,
Paulo diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Tudo, o que é tudo? Tudo que o homem semear, é isso que irá colher. Eu sou livre, você é livre para semear o que quiser, mas depois de semeado ninguém é livre, vai ter que colher sim o que semeou. Aí tem o religioso que diz assim, que confunde salvação com bênção. Para a salvação é o seguinte: crê no Senhor Jesus, crê nele, confesse Ele como Senhor e Salvador. Mas até no confessar como Senhor, periga se aplicar uma meia verdade. Ah, Jesus é o meu Senhor, mas eu não sigo instruções de ser bênção. Jesus é meu Senhor, mas eu não tenho misericórdia de ninguém. Jesus é meu Senhor, mas eu não uso a benevolência para com ninguém. Ah, Jesus é meu Senhor, mas eu acuso esse, eu acuso aquele, eu falo mal desse, falo mal daquele. Isso é religiosismo. Quando Jesus é o Senhor, você vai aprender a cuidar de ti. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Isso fará tão bem a ti, que vai promover salvação naqueles que te ouvem. Cuida de ti e da doutrina, cuida de ti e da palavra. O sistema religioso, quando quer melhorar a igreja, espiritualizam. Não. Nós temos que viver aqui na terra como é para ser no céu. Seja feita a vontade do Senhor aqui na terra como é feita no... Por isso que o Senhor diz, Ele mesmo diz, que tudo que fizermos temos que fazer como para o Senhor, mas não é para o Senhor. E como as pessoas, como Deus não precisa que eu dê para Ele, mas como Ele é Senhor, como Ele é uma autoridade, como Ele é supremo, como Ele é o Criador de tudo, eu não vou dar coisa ruim para quem é tão importante. Amém? Amém? Uma vez perguntaram parece que foi para o evangelista Moody, que ele pregava, e os resultados de sua pregação era o povo se agarrando de tanto impacto que recebia, que se contorciam, que nem aquela pregação de Pedro no dia do Pentecoste. O povo se contorcia, apavorado com a realidade que viram em si, a situação que se viram. Perguntaram para ele, qual é o segredo do poder dele na pregação? Ele disse, eu oro, falo com Deus, depois eu preparo a ministração e prego para mim. Depois eu prego para Deus. E se ela serve para mim, eu então vou falar para Deus, Deus. E se Deus aprova, todos que vão te ouvir vão aprovar e vão ser impactados. O que isso significa? Aplique a palavra em você. Amém? Que Deus vai aprovar você
E qual é o reconhecimento que Deus aprova a nossa vida? Faz com que as pessoas que vêm e que se relacionam conosco sofrem impactos benéficos. São impactados com as verdades que ouvem, com os resultados que têm e com as mudanças que acontecem. Amém? Amém, amados? É ano de... O que você precisa reconquistar? Primeiro, seu temor a Deus. Deus não é um amuleto, Deus é Senhor. Revise sua oração, grave ela e escute, para ver se Ele é Senhor teu ou mandalete seu. Eu fui impactado com isso. Quando eu ouvi a minha oração, eu fiquei com vergonha, eu fiquei vermelho, eu fiquei envaretado comigo mesmo. Eu estava mandando Deus como se fosse o meu quebra-galho. Deus faz isso, Deus vai lá, Deus faz isso. Deus, por que não fez isso? E a minha vida era um vazio. Não tinha fruto, não tinha resultados. Grave essa oração, para ver se você aprova ela. Grave essa oração e se sente no lugar de Deus e ouça. Grave os seus conceitos de vida e se sente no lugar de Deus e ouça. Se coloque como Deus da sua vida e ouça a sua prática, suas ideias, seus conceitos, sua maneira de ver, a sua maneira de ser. Amém? Amém? Dizei a quem se ajusta, não importa quão errado você vem sendo, o que vai importar é o quanto você quer procurar melhorar. Ser justo é procurar se ajustar. E quem procura se ajustar não importa, até a coisa que não consegue se livrar, mas continua vindo e não perde as oportunidades de vir, ouvir, aprender a palavra de Deus. Amém? Ficamos em pé. A maioria das pessoas tratam Deus como se Ele fosse um Papai Noel, como se fosse um amuleto. Tratam Deus como se Deus fosse um carente de amor e de alguém para lhe servir. Quero dizer para todos, Deus não precisa de nada. Mas como Ele é Deus de amor e Deus de justiça, tudo que você faz em obediência a Ele, para você, é que está fazendo toda a melhora do seu culto, Deus lhe devolve melhora de vida. Toda melhora de sua semente, Deus lhe devolve em melhora de colheitas. Amém? Toda melhora da benevolência que você pratica para com seu próximo, Deus lhe devolve em melhora de condições para ainda ser melhor. Amém? Põe a mão no seu coração, é você que escolhe. O campo é seu, a semente é de Deus. E quem prepara a terra, cada um prepara a sua. Pai, obrigado. Obrigado, Paizinho, pela sua graça, pela sua palavra.
pelo seu amor, pelas suas misericórdias. Obrigado pela maneira, Senhor, tão prática e cheia de amor, pois o Senhor nos corrige, nos açoita, porque nos ama, quer o nosso bem, quer que sejamos melhores e tenhamos melhores resultados. Obrigado por aqueles que abriram o seu coração e de bom grado receberam essa palavra, e aqueles que endureceram, eu peço que o Espírito do Senhor continue falando, que essa palavra seja como aquele martelo que esmiuça a penha, que vai quebrando as pederneiras, as durezas. Que a tua palavra seja, Senhor, como fogo, que queime também as impurezas, que seja como óleo que traga cura, que venha como remédio para curar as feridas de alma, os traumas da vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, peço, Pai, um recomeço de ano para todos, e que a medida de cada um se voltar para Ti, reconquiste tudo que foi perdido. Em nome de Jesus, peço-Te estas bênçãos. Amém.